Eu vou trazer alguns conceitos de físicas que são bem importantes para o Enem, né? E vamos lá. Tá bom. Qual é o conceito de difração de ondas? Difração é a capacidade de... Difração é a capacidade de contornar objetos. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. O menino dá um berro, certo? E aí tem uma parede aqui. O que vai acontecer com essa pessoa aqui? Isso aqui é uma orelha, tá, gente? A pessoa ela consegue ouvir a onda sonora que essa pessoa gritando aqui emitiu. Por quê? Porque vamos lá. A gente tem que a fórmula mais importante que você precisa saber de ondas pro Enem é essa aqui. V igual a lambda F. E essa fórmula, só um pequeno adendo, ela vem da fórmula de velocidade de velocidade normal, que é ΔS sobre ΔT. Por quê? A gente tem aqui que o ΔT, no caso das ondas, vai ser o período. O período é o tempo que leva para completar um ciclo. E o ΔS vai ser o comprimento de onda. E período é igual ao inverso da frequência. Então, frequência vai ser igual a 1 sobre T. E se você substituir aqui em cima, tu vai ver que vai dar isso, certo? Certo. Parar de enrolação. O que isso se relaciona? Como relacionar isso com a difração? A difração ela se relaciona diretamente com o comprimento de onda da onda. Então, quanto maior o comprimento de onda em relação ao obstáculo, ou seja, se a gente tem uma parede, que esse é o exemplo, o comprimento de onda tem que ser maior ou semelhante ao tamanho da parede para ocorrer a difração máxima, certo? Então, a gente vai ter que, só para vocês terem uma noção, o comprimento de onda do som é em torno de 3 metros. O da luz é muito menor. Por quê? Porque eu não lembro agora. E é bastante importante você lembrar desse conceito de difração, que quanto maior a difração, maior a capacidade dele contornar objetos. Por isso que a luz, você não vai conseguir ver a pessoa aqui, porque o comprimento de onda da luz é muito inferior ao do som. Então a luz não tem essa capacidade de dar a volta na parede, certo? Vamos agora para outro conceito. Quanto mais próxima da ordem de grandeza do objeto, maior a difração. Certo? Vamos lá. O que é transformação isobárica, isocórica e adiabática? Certo? Isso a gente vai trabalhar. É importante saber os gráficos e tal, mas eu vou dar só o conceito mesmo. A isobárica é que é uma transformação com a pressão constante. A isocórica é com volume constante. A isocórica também é chamada de isométrica ou isovolumétrica. A gente também tem a adiabática. A adiabática ela é quando não ocorre transferência de calor, certo? Ela se parece um pouco com a isotérmica. Não existe troca de calor com o ambiente, certo? Como calcular a velocidade de onda num fio? Certo, isso é uma fórmula mais específica, não cai tanto, mas eu só vou botar aqui. Eu acho que se for cair no Enem, eles dariam essa fórmula, mas é raiz quadrada da tração sobre a densidade linear no fio. Raiz quadrada da tração sobre a densidade linear do fio, certíssimo. Bom, agora a gente vai ver aqui quais são os tipos de fase de uma onda. Bom, os tipos de fase de uma onda, eu vou dar aqui o exemplo de uma onda qualquer. Aqui uma onda transversal, tá? Ó, a gente tem que... Nós temos que o ponto máximo, de máxima
o ponto mais alto de uma onda é chamado de crista. E o ponto mais baixo de uma onda é chamado de vale. Aí a gente tem que essa região aqui, ou seja, o eixo X aqui, ele é o ponto de equilíbrio. E algo bastante importante da gente saber é saber a interação de ondas, porque, vamos lá, eu dei agora o exemplo de difração, né? Que é um dos efeitos que ocorre na onda, mas outro efeito que ocorre na onda também é a interferência. Que ela pode ser tanto destrutiva como construtiva. Como ela vai ser destrutiva? A onda vai ser destrutiva, bom, a gente tem essa onda 1 em azul, e a gente vai ter a interferência de onda quando ondas em mesma frequência, elas interagem, certo? Então, aliás, não precisa ser em mesma frequência, perdão. Quando ondas interagem entre si. Então, vou dar exemplo dessa outra onda aqui, ó. Bom, aqui a gente tem uma onda 2 e a gente vai ter uma onda resultante. Então, a onda resultante, se tu for ver aqui, a gente tem uma crista na onda 1 e um vale na onda 2. Aliás, uma crista na onda 2 e um vale na onda 1. Então, elas vão se anular e a gente vai ficar aqui no ponto de equilíbrio. Ou seja, a onda resultante seria no ponto de equilíbrio durante toda essa onda. Ou seja, a onda 3, que seria a onda resultante, ficaria no ponto de equilíbrio. E isso é uma interferência destrutiva, ou seja, a onda vai ser destruída. A gente pode ter um exemplo disso se a gente botar duas caixas de som e a gente encontrar um ponto em que a gente não consegue escutar o som. É porque a gente tem duas caixas de som que as suas ondas estão se destruindo, certo? Então esse é um conceito bastante importante de você saber. Crista, vale e interferência destrutiva, e também tem a construtiva. A construtiva, basicamente, quando a gente tem uma crista com uma crista e um vale com um vale. E aí, no caso de dar, aqui a gente tem uma crista na onda 1 e nessa onda 2 aqui, eu só misturei todas as cores, né? Mas ignorem. A gente teria uma onda resultante com o dobro da amplitude. Ou seja, em vez da gente ter a destruição de um som, a gente teria o aumento de um som. Deixa eu botar aqui. Vamos para outro conceito, né? O que gera ondas eletromagnéticas, certo? O que gera ondas eletromagnéticas vão ser cargas elétricas oscilantes. E é importante a gente saber um conceito de ondas, que existem dois tipos de ondas. Ondas transversais e ondas longitudinais. Vou chamar essa onda aqui de T e essa aqui de L. Como é que é ondas transversais e ondas longitudinais? Ondas transversais, a fonte, ela vai se mover de forma perpendicular à direção em que a onda se locomove. Ou seja, para gerar uma onda eletromagnética, a gente precisa de cargas oscilantes. Ou seja, a gente teria, sei lá, um elétron aqui, que ele estaria indo para baixo e para cima. E aí a gente teria a formação de uma onda. Agora, no caso de uma onda longitudinal, por exemplo, a gente teria o som, por exemplo, né? E o som, o que ocorre nas ondas longitudinais? A direção da fonte é a mesma da direção do movimento da onda. Ou seja, enquanto a fonte aqui se move... Aliás, enquanto a fonte vai aqui da direita para a esquerda, o som iria também para a direita aqui nesse exemplo, certo? Então a gente tem a gente pode visualizar isso com o som, com a caixa de som. Que eu não sei se vocês já perceberam, mas uma caixa de som a gente tem um negocinho aqui com a bolinha. E essa bolinha ela vai para trás
e pra frente fica... Tanto que a gente sente aquele bum, 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 tá ligado? Então é isso. E eu acho que eu só vou revisar esses conceitos mesmo hoje.